Vamos conversar com Gonzalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 99 a 2002, e ex-secretário municipal de saúde da gestão de Marta Suplicy, em São Paulo. Bom dia, doutor, como vai? Bom dia, graças a Deus vamos bem. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada, obrigada. Bom, o Congresso tem pressionado a Anvisa por liberação da vacina russa Sputnik e chegou a constranger técnicos da agência. O Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, já deu uma resposta. Ele disse o seguinte: a Anvisa tem 22 anos e nesses 22 anos pouquíssimas vezes houve necessidade de tamanha movimentação política. É necessário isso? Não é, porque no final quem define são os critérios técnicos. Houve a aprovação, inclusive, de uma medida provisória para promover essa aceleração da aprovação da Sputnik, colocando em risco a avaliação técnica do imunizante, talvez. E aí minha primeira pergunta é como você está avaliando toda essa movimentação política e essa resposta que caminha para o tecnicismo, né, do Antônio Barra Torres. Gonzalo. Veja, eu acho que é grave a situação da pressão sobre a Anvisa, né? É óbvio que, em sociedade, tudo deve ser produzido de forma que a sociedade seja atendida nos seus anseios. Então, nós estamos vivendo uma crise sanitária, é natural que você queira ter vacinas e mais vacinas. Por outro lado, existe a necessidade de avaliar essas vacinas. E existe um instrumental e um modo de avaliar essas vacinas que o Brasil tem, que todos os países civilizados têm, né? Que às vezes as pessoas chamam de burocracia, né? Não, se burocracia é um conjunto de eventos sequenciais nos quais são analisados determinados resultados, e justamente se trata disso, pois bem, vamos ver o que dá para fazer para mexer nisso. Agora, não acho que seja um tecnicismo, né? A Anvisa faz essas análises porque é da responsabilidade dela garantir a segurança e eficácia. Hoje, a maioria das vacinas com as quais nós estamos trabalhando, elas vêm de países que têm uma certa tradição de lidar com isso. Agora, você vai na Índia, a Índia tem mais de 3 mil indústrias farmacêuticas. 15 ou 20 delas são indústrias farmacêuticas que podem produzir um medicamento que não vai matar mais do que salvar. Então, elas precisam ser inspecionadas, porque o governo indiano deixa funcionar aquelas indústrias, pois serve lá 1 bilhão e 400 milhões de habitantes que eles têm. Agora, não dá para usar um produto daqueles aqui no Brasil. E isso é responsabilidade da Anvisa. A Anvisa da Índia permite que essas 3 mil indústrias existam. Então, calma. A Anvisa está fazendo um papel muito importante. E mais, a Anvisa não tem 22 anos. A função vigilância sanitária no Brasil existe desde 1819. Então, não começou ontem, ela só foi transformada numa agência em 1999. É fundamental ter vigilância sanitária para garantir a segurança e a proteção da saúde da população. Tem que entender isso. O Congresso, volta e meia, tenta criar alguma coisa milagrosa. Há pouco tempo atrás, tínhamos um remédio que tratava, curava milagrosamente o câncer, chamado fosfoetalonamina. Sim. A Anvisa disse: esse negócio não funciona. O Congresso foi lá e fez uma lei dizendo: esse negócio funciona. E aí foram fazer testes. E os testes deram o quê? O remédio era água benta. Só fazia milagre. E milagre é uma coisa que Deus, que devia ser capitalista, regula aos poucos. Ele faz um aqui, um ali, um acolá, mas não tem milagre à vontade. Não tem mais como no tempo de Jesus Cristo, que tinha aquele milagre dos pães, 3 mil pessoas comeram e tal. Isso não existe mais. É um ou outro. Então não dá para sarar as pessoas, curar as pessoas com milagre. Tem que ser com técnica, tem que ser com boa ciência.
Muito bom. Falando em ciência, a Sputnik, que está no centro desse debate agora, está sendo utilizada em alguns países, como, por exemplo, a Argentina, vizinha Argentina. Professor, afinal de contas, essa vacina, ela tem qualidade? Ela é uma boa também para entrar aí no rol de imunizantes para ser utilizados no Brasil? Caso, claro, a Anvisa aprove? Vamos esquartejar esse problema, né? Pegar os pedacinhos. O Gamaleya é uma instituição importante, é um laboratório famosíssimo, muito importante. É um laboratório militar. Ele, a maior parte do tempo dele, passa produzindo armas biológicas. Nos intervalos faz vacina, porque ele é um laboratório militar da Rússia. O Gamaleya produziu uma vacina que é uma excelente ideia do ponto de vista tecnológico. Fez os estudos de fase 1 e 2 com 72 pacientes, quando a média dos estudos que fizeram, por exemplo, seus testes aqui no Brasil, fizeram seus estudos de fase 1 e 2 com 300 pacientes. Aí ele fez um fase 3, que ele demorou para dizer que fez, não se sabe por quê, mas tem uma fumaça aí no meio, que a gente não conseguiu ir mais à frente, com 40 mil pacientes. A semana passada publicou na revista Lancet os resultados de 20 mil pacientes. Faltam os outros 20, não publicou ainda. Todas as outras instituições que testaram aqui no Brasil, no total, elas testaram 30, 40 mil pacientes, estão todos publicados. A pergunta é, o que o Gamaleya esconde? Ou não é o Gamaleya, é o Fundo Russo de Participações? Porque tem o Gamaleya, que é quem faz a vacina. Tem uma fábrica, que ninguém falou da fábrica ainda, nós nem sabemos onde fica. E tem o Fundo Russo de Participações e esse sujeito chamado Kirill Dmitriev. São partes diferentes do mesmo problema. A gente, quando olha isso tudo, a gente fala vacina. Mas não tem só vacina. Tem os interesses econômicos do Fundo Russo. Quantas vacinas o Fundo Russo vendeu na Argentina, que tem 35 milhões de habitantes? Quantas vacinas o Fundo Russo vendeu no México, que tem 140 milhões de habitantes? Alguns milhares. Quantas vacinas o Fundo Russo quer vender aqui? Por quê? O Fundo Russo está interessado só em uma coisa, ganhar dinheiro. Não está interessado em imunizar ninguém. E nós precisamos de milhões de doses. Uma vacina que me traga 100 mil doses aqui para o Brasil hoje, que já tem 2 vacinas diferentes sendo distribuídas, vai só causar mais confusão, exceto se ela chegue com 10 milhões de doses, como estão dizendo que virão. Mas ninguém garante que vem. Mas a União Química vai produzir. De fato, a União Química terminou de instalar uma fábrica em Brasília. Essa fábrica estará operacional daqui a 6 meses. Antes disso, não estará operacional. Nem sequer sofreu alguma inspeção da Anvisa. Então, a gente tem que... Eu entendo que a população não saiba destas coisas. Então, o que eu acho que nós temos que divulgar essas coisas. Com certeza. Eu não sou contra a vacina da Gamaleya, a Sputnik V. Eu só acho que temos que ter mais informação. E que essa informação deve ser devidamente digerida e entregue à população. Perfeitamente. A gente está com o tempo, enfim, apertado, mas eu quero fazer 2 perguntas. A gente teve a questão da toda a polêmica envolvendo polêmica e questão de responsabilidade ou de irresponsabilidade envolvendo a cloroquina e a ivermectina. E saiu recentemente um estudo no Reino Unido que indica uma planta, uma substância, Tapsigargina, que teria propriedades antivirais comprovadas por um estudo da Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Gonzalo, o senhor sabe alguma coisa sobre essa substância e esse estudo? Sei, esse estudo deu bons resultados in vitro. In vitro, você vai no laboratório, pega uma plaquinha de vidro, coloca lá células, dentro das células tem vírus e manda ele se reproduzir. Põe comida lá e começa a se reproduzir. Pois bem,
Aí você pega e põe aquela substância dentro. A bicharada para de crescer. Opa! Aqui temos um produto milagroso. Foi assim com a cloroquina, com a ivermectina, com a hidroxicloroquina, com a natazoxanida. E in vitro funciona. Agora, quando põe no homem, não funciona. Essa coisa foi feita in vitro e depois fizeram um experimento sem controle com pessoas. Então, sucesso, mas esse tipo de sucesso nós já estamos cheios. Tem um monte de coisa que fez sucesso desse jeito. Precisa fazer um duplo cego randomizado. De resto, é tudo de novo, sem brincar. Milagre. E milagre não resolve o problema de uma doença real. Exatamente. E para a gente concluir, quero saber do pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, assinado por algumas autoridades na área da saúde, incluindo o senhor. Queria saber, professor, já há evidências suficientes para que Bolsonaro seja obrigado, tenha cometido crimes e seja, então, portanto, obrigado a deixar a presidência do Brasil, na sua avaliação? Na minha avaliação, existem algumas evidências que podem ser encontradas nos cemitérios das nossas cidades. A maior delas no cemitério da cidade de Manaus, que enterrava em média 35 pessoas antes da pandemia. E no pico da pandemia, algumas 2 ou 3 semanas atrás, enterrou 185 pessoas em um único dia, inclusive algumas mortas por falta de oxigênio na cidade de Manaus. Acho que isso é um indicativo importante dos crimes deste senhor. Tá certo. Bom, mais um pedido então para a conta de Jair Bolsonaro. Sabemos que é o Congresso Nacional quem tem que decidir sobre isso, mas as evidências de crimes de responsabilidade aí cometidos pelo governo federal se avolumam a cada dia. E eu quero agradecer a participação do médico infectologista Gonzalo Vecina, professor da USP, da Faculdade de Saúde Pública e ex-diretor da Anvisa, além de ex-secretário municipal de saúde da gestão de Marta Suplicy. Professor, muito obrigada pela participação, um bom dia e até a próxima. Bom dia, até a próxima. Parabéns pelo trabalho informativo de vocês. Sempre à disposição. Obrigada. Tchau. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.